A quaresma que mudou a minha vida. É um assunto pouco falado aqui, que eu evito falar, mas eu não poderia deixar de falar sobre a importância da quaresma na minha vida e como, de fato, ela transformou o que estava quebrado. Olá, família e leitores, tudo bom com vocês? Esse vídeo é de extrema importância ser postado, ser editado e ser gravado, porque de fato eu tive uma diferença gritante do ano passado para cá. Quem me conhece sabe que eu sempre fui uma pessoa muito pensada, sempre fui católica, graças a Deus, mas eu estava um pouco distante, sabe? Tem um tempo da nossa vida, principalmente nós católicos, não sei se é em toda religião, mas com a gente é aquele negócio de sou católico, mas só na boca, sabe? Não é católico praticante. Então, do ano passado pra cá, muita coisa mudou na minha vida. E eu queria compartilhar com vocês. Eu sempre fui uma garota muito pensada, muito certinha, graças a Deus. Não certinha assim pra caber no padrão, sabe? Mas eu sempre fui uma pessoa muito quieta, muito na minha. Eu ficava o tempo todo me comparando, olhando como era a vida de fulano, de ciclana, as amizades que ela tinha, que eu não tinha a pessoa, né? O jeito da família e tudo mais. E esse não é o pensamento que uma pessoa deveria ter a todo momento da vida, sabe? Aquela comparação, ficar olhando com os outros olhos, nossa, ela tem mais do que eu, não sei o quê. Não por inveja, mas por comparação. Então, eu acredito que a sua vida com Deus, para com Deus, igual o Padre Paulo Ricardo fala, é uma chama, né? É uma chama não, é uma fogueira. Se você não coloca lenha, ela se apaga. Então, o amor para com Deus é como se fosse uma fogueira. Você tem que estar abastecendo com a lenha. E a lenha que a gente tem, nós católicos, é oração, é renúncia, abstinência e etc, etc. Né? Eu tô falando essas coisas assim, gente, porque é o que vem na minha cabeça, sabe? Eu penso muito antes de falar, mas o que vem assim, que eu acredito que combina, aí eu falo. E eu sinto de verdade que naquela quaresma que eu fiz, Deus mudou a minha vida. Porque a diferença é gritante, gente. Se eu tava radiante antes, eu tô 10 vezes mais, 10 mil vezes mais radiante agora. Tô falando nas minhas atitudes, no meu pensamento, até na minha fala. Então eu mudei bastante. Eu não estava vivendo o melhor momento da minha vida. Quem me conhece sabe também que eu tô em dúvida se eu sou colérica ou melancólica, né? Então, nessa dúvida, eu acabo sentindo as coisas demais. Eu sempre senti as coisas demais. Um negocinho assim, desse tantinho, eu sinto a multidão. E ninguém nunca entende. Nossa, porque tu é assim? Se você se desse conta de como eu sou, você não perguntaria isso. Eu acredito que quando você não tá bem com o seu Salvador, entendeu? Com o seu pai, nada fica bem. Eu não tô falando do pai que você convive todo dia, sua mãe e seu pai. Tô falando de Jesus. Quando sua vida espiritual não tá boa, nada fica bom. Nada, nada, nada. Parece que tudo desaba. Tudo vai por água abaixo. Tudo ladeira abaixo. E você fica, onde que eu errei aqui? Que eu não saí nem do canto. Mas a verdade é essa, você não saiu do canto, você não buscou nada. Principalmente a sua área espiritual, gente. Eu era uma pessoa muito diferente da que eu sou hoje. Eu sempre fui sozinha, sabe, assim, relacionamento sério. Minha mãe nunca teve dor de cabeça com isso, porque, como eu falei, eu era quieta. Na escola, a gente não dava trabalho pra nada, sabe? Nada, nada, nada. Teve até um tempo da minha vida que eu disse, meu Deus, eu tenho que aprontar alguma coisa, porque não é possível. Uma pessoa quieta, isso não é ruim, isso não é ruim. Só que eu acabava levando menina réa, o nome de menina véia, porque quieta, quieta, não fazia nada. Tipo assim, estudava direitinho, voltava pra casa, trabalhava, fazia as coisas tudo direitinho, mas eu era quieta demais. E me sentia diferente, estranho o tempo todo, e isso tava me combalindo por dentro. Eu ficava tipo, meu Deus do céu, Deus me livre. E eu não tinha nenhuma amiga que era igual a mim, assim, pra dizer, nossa, aquela dali é minha amiga, encher a boca pra falar, fulano é minha amiga. Eu não tinha. Se ninguém se batia com eu. Parece que eu era indiferente, anormal. Isso me livrou de muita coisa, eu acredito que sim, mas como eu falei, isso me distanciou também de pessoas, porque as pessoas achavam que eu não queria assunto com elas, mas na verdade eu só tava no meu mundo, entendeu? Quietinha, bonitinha. Era muito difícil, gente, fazer amizade. Aí já viu, eu acredito que as suas amizades influenciam muito a sua vida, sério. Porque, por exemplo, se você tem uma pessoa que vai na igreja toda semana, se você ficar amiga de fulana, fulana sempre vai te incentivar, vai te chamar pra ir com ela. Então, se for uma pessoa do mundo, vai fazer a mesma coisa. Então, 5 dias tu já tá perdida. Então, o povo tem Deus na boca, mas não pratica nada.
Que religião mesmo é a tua? Tipo assim, eu não tinha certeza o que eu estava vivendo. Mas eu sabia que alguma coisa estava errada. Principalmente do ano passado pra cá, ó. Antes disso eu já estava percebendo o meu jeito, na minha fé, no meu cotidiano, na minha religião, no meu relacionamento com Deus. Eu falei, rapaz, isso aqui tá errado. De 10 vezes que tem missa, as 10 eu não vou. Raramente eu vou na missa. O que eu posso fazer quando eu não for à missa? O que eu posso fazer? E eu não fazia nada, tipo, sabe? Então, o momento da minha vida eu era muito criança, assim, não tinha como eu entender. Mas depois que eu fui crescendo, eu fui observando mais. E ano passado me pegou muito. Falei, rapaz, quaresma, bora fazer quaresma? Eu tinha na minha cabeça que ia ser fácil. Assim, por um momento, não vai ser tão difícil, não. Difícil mesmo foi o que Jesus passou. Mas é difícil também. É como se você estivesse carregando 300 cruz nas suas costas. Mas se você disse que ia fazer, faça. Sem mais. Entendeu? Eu acho que a gente tem que ter palavra. Porque gente que não tem palavra não vale o pão que come. Não vale o comer que come. Então, se você tem palavra, se você diz que tem palavra, mantenha a sua palavra. Ah, eu não vou não, não vá. Eu vou, vá. Vou lhe dar tal coisa, dê. Vou ajudar em tal coisa, ajude. Porque eu digo pra vocês com toda certeza, uma pessoa que não tem palavra, ela não vale nem o comer que come. Eu digo isso com a plena certeza. Eu não sou exemplo disso, graças a Deus. Mas eu conheço gente que é. E não é julgamento não, é verdade. Se você não vai, não diga que vai. Se você não quer, não diga que quer. Se decida. Gente, eu não passei 40 dias na quaresma, não. Eu passei 50, sem nem perceber. Eu fui colocando as bolinhas e contando, né? Mas quando eu fui olhar, eu tava... Aqui tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16... 32, 34, 36, 38, 40, 40, 43, 46, 50 dias. Mas enfim, passei os 50 dias, aqui tem 50 bolinhas. E aqui eu coloquei as penitências. Eu passava o dia trabalhando, fazendo minhas coisinhas. Aí quando chegava a noite eu dizia, eita, ainda tem um texto pra me rezar. Como se fosse um maior sacrifício. E eu diria pra você assim que é muito difícil você manter a sua vida assim, com oração, você buscar, gente, é difícil. Quem diz que não é difícil é porque não faz nada. Tem dia que você não quer nem rezar, mas você tem que rezar, porque se você não reza, sua chama da fogueira vai se apagando. E quando apaga de uma vez, Virgem Maria, pra voltar a pegar de novo, é cada sopro que você dá, que o fôlego não sai, tá entendendo? Então você tem que ter constância, você tem que manter a consistência de oração, de jejum, abstinência, tem que manter. Se não manter, desmantém as coisas. Aí você vai ver o jeito que fica, né? Não queira nem experimentar, não queira nem imaginar. É uma dor que você sente assim que você não sabe o que é. Eu sentia também uma dor. Eu não tô falando de dor. Ah, tô com uma dor no braço, não, gente. Era uma dor que eu sentia dentro do meu peito, assim. Não é dor física, é uma dor lá dentro. Eu ficava, tipo, sentindo uns negócios como se fosse um aviso, sabe? Pra mim ter uma vida de oração, uma vida com mais fé, uma vida assim que agradasse a Deus. Eu não vivia assim uma vida que desagradava, né? Só que eu não buscava tanto. E isso era onde me quebrava todinha, me despedaçava no meio. Eu sou maguinha, pronto, não sobra nada. E eu nunca entendi essa dor. Depois que eu comecei a praticar mais, a dor sumiu. Assim, esses avisos não vem mais não. Quando você leva as coisas a sério, aí o negócio começa a dar certo. Meu posicionamento, meu pensamento, minha relação com as pessoas mudou muito, tá? E eu não vou dizer que foi mágica tudo o que aconteceu, foi decisão. Porque eu poderia sim, um exemplo, esses 50 dias, não rezar o texto, mas eu rezava. Ah, não quero rezar o texto de noite, reze de manhã. Ah, não quero rezar o texto de manhã, reze de tarde. Ah, não quero rezar a boquinha da noite, reze de 8 horas da noite, mas reze. Antes de 11 horas você tem que rezar esse texto. E teve uma vez, gente, que eu acredito que foi comigo, não foi com outra pessoa, não foi com eu. Era 11 e pouco da noite. Era quase meia-noite. Eu falei, não, eu tenho que rezar esse texto antes de meia-noite. Aí pronto, fui rezar o texto. Então assim, eu decidi. Eu coloquei os pés na frente e fui. Eu tinha esse negócio assim de, vou fraquejar um pouquinho aqui, né? Eu faço uma oração e Deus perdoa. Mas tipo, eu tenho que levar a sério. Se eu não levasse a sério, gente, não ia dar certo. Quem ia fazer as coisas por eu? Deus é misericordioso, mas a gente também tem que, pelo amor de Deus, né, gente? Tem que ter vergonha na cara, tem que fazer suas coisinhas. Porque se eu não tivesse feito,
Minha mãe não ia se importar, meu pai não ia se importar, meus irmãos não iam se importar, ninguém ia se importar. Porque quem colocou as penitências fui eu. Quem tinha que coisar as coisas era eu. Sim, as pessoas poderiam dar uma mãozinha assim. E minha mãe não entendia. Mas, Elza, tu passar 40 dias sem comer carne? 40 dias fazendo isso, Elza? Ela não entendia. Ela oferecia um doce pra mim e dizia, mãe, não posso comer. Elza, 40 dias sem café, Elza. 40 dias sem café. Mãe não acreditou. Ela ficava impressionada o porquê eu tava fazendo. Só que era difícil explicar pra ela. Ela nunca sentiu isso, né? Escolher suas penitências e passar os 40 dias. Quando eu bato o pé no chão, já era. Então, se eu dizer 40 dias sem falar com tu, é 40 dias sem falar com tu. Então, assim, claro, né, gente, que eu não coloquei essa penitência. Mas eu coloquei as penitências, sim, que eu vi que era necessário pra minha vida. E depois dessa quaresma, se Deus quiser, mudar sim, continuar mudando como ser humano. Não é só na quaresma que você tem que ficar outra pessoa e depois volta o Judas na terra. Não é assim. Tem que aprender alguma coisa, né? Com certeza você aprende muita coisa, só é você parar e analisar. E não foi fácil. Não foi. Olha, quem vê assim pra mim pensa, 40 dias. Você faz essas coisinhas que tu falou, essas coisinhas que tu falou. Isso é moleza. É moleza. Eu tento passar 40 dias. 40 dias em silêncio. Se fosse pra tu passar, tu passaria? Passaria não, gente. E sim, você poderia tentar, mas era muito difícil. Porque os seres humanos estão a cada vez mais, ó, perguntando alguma coisa e aí você fala sem pensar. Tipo, você já tem o hábito de falar, então você fala assim automaticamente. Entende? Então, assim, é muito difícil. Só falar quem é fácil que nunca viveu. Mas é muito difícil passar 40 dias com a penitência que você escolhe. 40 dias sem falar da vida dos outros. 40 dias sem reclamar de alguma coisa. Gente, é muito difícil. É muito difícil. Muito difícil mesmo. É difícil você rezar, é difícil você manter sua vida de oração. É muito difícil. Muito difícil mesmo. Eu digo isso porque eu sou exemplo. E como eu falei, torna a falar, tem dia que eu não quero nem rezar o texto. Mas eu rezo. Eu não tenho saúde, graças a Deus, não tenho duas mãos, não tenho um dedo, não tenho um texto em casa. E se eu não tivesse, eu não tenho a boca para falar. Então, o que me impede de não rezar o texto? Ou melhor, o que me impede de rezar o texto? Para não rezar o texto? Nada. Eu acredito assim, se você tem vida, se você tem um Deus que faz de tudo por você, se você respira, você já consegue rezar o texto, você já consegue fazer o que você se propôs a fazer. Então, o resto é só desculpa. Eu não acredito que uma pessoa que tem vida, não consegui fazer tal coisa porque você não quis fazer. Quem quer dar um jeito, quem quer dar uma desculpa, e é sobre isso. Começa por mim também. Quando eu não quero, não consigo fazer tal coisa, é porque eu tô dando desculpa pra não fazer. Aí eu nem percebo que eu tô dando desculpa, mas é. Porque quando você quer uma coisa, não tem quem lhe impeça, não. Eu não esperei que Deus fosse mudar primeiramente meu coração. Eu pensei sim que ele ia mudar e acreditava que ele ia transformar as situações que estavam passando pela minha vida, né, os problemas, a tristeza que eu sentia, que eu não sabia o que era, mas eu não imaginava que ele ia começar pelo meu coração. Porque às vezes a gente acha que o que precisa de mudança são as pessoas, mas às vezes, gente, a mudança tem que começar pela gente, às vezes não. É verdade. A mudança começa pela gente. Então, como é que você quer, por exemplo, que fulano te trate bem se você não trata ele bem? Como é que você quer que fulano, sei lá, fale menos se tu é igual uma tagarela? Sendo que não é errado você falar não, entendeu? Só que eu tô falando coisa assim sem futuro. Fulano fala muito palavrão, mas eu falo o dobro. Eu acredito que se você quer mudar, você tem que começar por você. Você não pode mudar o mundo, mas você pode mudar você. Você pode colocar limite na sua vida. Você pode jejuar até de gente, de fala, de fofoca. Você pode fazer as coisas por você, entendeu? Pensando no melhor do mundo, das pessoas. Porque eu acredito que ainda tem salvação, entendeu? Então a gente tem que fazer a nossa parte. Eu não posso mudar você que está do outro lado da tela, mas eu posso mudar. Eu mesma. Eu não posso mudar uma atitude sua, mas eu posso me sair de você. Não tenho que ficar aguentando isso. A vida foi feita para ser vivida, para ser alegre. Tem dificuldade sim, mas você passar a vida toda se estranhando com a pessoa, tendo raiva, tristeza, gente, isso não é da parte de Deus. Existe isso, mas Deus não quer que a gente seja assim, que a gente faça isso. Às vezes é inevitável, mas eu acredito com muita oração, muito acompanhamento de Deus na nossa vida, a gente consegue tudo que a gente quer. Tudo. Nada é impossível. A única porta que se fecha e não se abre mais é a do caixão, né?
como você já viu essa frase. Mas se fechar duas portas para você, vai abrir uma janelinha. Entendeu? Se fechar uma janela, abre uma portona grande. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Não tem homem no mundo que feche. Não tem gente no mundo que feche. Pode vir uma multidão que não fecha. Mude. Mude por você. Mude para agradar seu Criador. Entendeu? Para fazer a vontade dele. Porque se você for fazer a vontade do ser humano, você só vai de ladeira abaixo, meu amigo. Teu ser humano, ele não é nem hoje nem amanhã. Hoje ele tá falando um negócio de você, amanhã ele tá falando outro. Deus não gosta de nada errado. Deus gosta de tudo no lugar certinho. Então esse negócio de mentira, falsidade, ganância, essas coisas é assim futuro, gente. No meio do mundo Deus não gosta. Desrespeito, vingança. Nosso Deus é um Deus de justiça, não de vingança. Se fulano for um negócio com você, deixa pra lá. Dá raiva? Dá. Dá tristeza? Dá. Mas você vai fazer o quê? Você vai esfolar fulano? Se bem que ele merece, né? Mas a gente vai fazer isso. O castigo, a justiça que Deus faz é muito melhor do que essa vingança aí que você estava planejando fazer. Ou que você queria fazer. Sabe? Eu sinto muito pelas pessoas. Infelizmente, ou felizmente, né? Deve ser por isso que eu tenho um coração tão bom. Se uma pessoa erra comigo, eu fico pensando o que eu fiz pra fulano tá desse jeito com eu. O que eu fiz? Será que eu fui motivo de aborrecimento pra ele? De tristeza? Porque eu sempre me pergunto muito aqui em casa. Será que eu tô sendo... Cabelo corrado, velho. Será que eu tô sendo motivo de decepção pros meus pais? De raiva? De rancor? De alguma coisa assim do tipo? Eu espero e rezo para que não seja assim, sabe? Eu ando na linha, mas eu fico me perguntando às vezes, porque eu não quero ser motivo de aborrecimento dos meus pais, de preocupação, né, de desconfiança. Eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas eu acredito que eu também não sou a pior, sabe? A pior assim, tô dizendo pior, gente, que só vai aprontando, dando preocupação pros pais, pra família, pras pessoas. Não, se eu puder ajudar você de alguma maneira, eu fico muito feliz em ajudar. Eu não sei se eu fui tão específica sobre esse testemunho, mas eu gostaria muito de falar pra vocês que, gente, todas as áreas da minha vida melhorou. E eu não pedi nada, porque quaresma não é tempo de troca. Entendeu? Mas muita gente faz isso, tá? Não julgando, mas eu sei que gente faz. E eu, sendo eu, né? Porque não é uma negociação, sabe? Eu não acredito que Jesus falou assim: vou passar 40 dias no deserto e quando as pessoas forem passar 40 dias, né, de quaresma, porque Jesus já pensou em tudo, já tinha pensado em tudo, no mundo, tudo mais. Porque ele criou tudo, né? Então, quem for fazer a quaresma vai ter que fazer e me pedir algo em troca. Eu acredito que Jesus não falou isso. Falou, gente? Claro que não, né? Então, assim, não sei pra quê, o povo pede. Ah, vou fazer a quaresma, vou pedir pra Jesus pra ele me abençoar com José na minha vida. É o quê? E ninguém vai dizer, ah, então você pediu José na quaresma? Eu não. Quando eu fui à quaresma, eu já conhecia meu José, tá? Foi tempo de oração, de carta. Ah, depois eu conto pra vocês se vocês quiserem. Foi tão lindo, gente. Mas se eu gostaria de fazer quaresma, gente, pedir, não, pare com isso. É o mínimo que você pode fazer, sabe? Faça pra melhorar a sua vida, pra você melhorar como ser humano, como você tá tratando sua família, como você tá tratando os povos de fora, os desconhecidos que você nem conhece, o que sai da sua boca. Você fala muito palavrão? Quaresma. Você deixa de quaresma. Eu não vou dizer que eu falo palavrão. Tipo, raramente, às vezes escapola em um, né? Porque a gente é ser humano, a gente é falho. Mas eu diria que meu maior problema hoje não é palavrão. Graças a Deus. Eu não pedi nada. Eu não negociei nada. Foi uma transformação magnífica na minha vida. Uma das transformações mais lindas que eu já tive na vida. Que eu já presenciei acontecendo comigo mesma. Vocês devem experimentar viver o amor para com Deus, igual o Padre Paulo Ricardo fala. E nunca, em hipótese alguma, deixar sua fogueira se apagar. Porque se você deixa, você acaba ficando desorientado. Sem saber para onde ir, o que fazer, o que pensar, como eu vou fazer. Então é algo assim que você deve ter muita cautela. Você faça a sua parte e Deus vai fazer a dele. E não pense em fazer a quaresma de qualquer jeito. Você tem que fazer da forma certa. Não importa se você só escolheu uma penitência. Não importa se você só tem em mente duas. Se você não reza o rosário com Frei Gilson, eu não rezo.
eu rezo o texto com o Padre Paulo. Mas se eu tivesse colocado penitência, rezar o texto com o Frei Gilson às 4 a.m. da manhã, eu iria rezar. Tudo das minhas penitências eu estou fazendo. Eu acho que a única coisa que está sendo difícil mesmo para mim, é dormir no horário. Que eu coloquei dormir 9h30. Às vezes eu não durmo 9h30. São 40 dias. 40 dias difíceis. Mas você tem que manter a sua fé. Você tem que manter a sua vida de oração em dia. Porque aí você fala, nossa, sou tão burrinho, né? Não sei nada da igreja. Minha dicção é péssima. Mas também tu não faz nada. Como é que tu quer melhorar isso? Se você não sabe nada da igreja, busque saber. Se você não lê tanto, leia. Se você não escreve tanto, comece a escrever. Às vezes você não é essa pessoa, você é tão burrinho. Não é que você é burrinho. Você não está buscando a evolução. Você não está buscando a sabedoria. Porque Deus não vai chegar assim de bandeja e falar, ó, pra você, ó, um prato de sabedoria. Deus, ele dá a oportunidade, ele dá a liberdade pra gente fazer tudo o que a gente quiser. Mas a escolha nossa, fazer tudo o tempo todo. A gente tem um livre-arbítrio, mas a gente não deve. Eu acredito que Deus não ficaria feliz se você fizesse tudo o tempo todo, de forma consciente, sabendo que não pode, para depois pedir perdão e voltar a fazer a mesma coisa sempre. E eu não tô falando, gente, de julgar as pessoas. Eu falo o que deve ser falado, sem romantizar nada. Porque, tipo, uma pessoa que erra o tempo todo, erra não, faz coisa mirabolante o tempo todo. Não, e tem isso, né? Eu tinha postado um vídeo na rede vizinha que a pessoa falou, posso fazer tudo que eu quiser, Deus me perdoa. Uma pessoa falar isso, ela já desistiu da vida. Deus é misericordioso, ele é manso, calmo, sereno, ele é amor, mas ele não... Gente, eu não posso responder por Jesus, né, por Deus. Mas uma pessoa que abre a boca para falar que pode fazer tudo o tempo todo, que ele vai perdoar ela, essa pessoa, eu fiquei assim de queixo caído. Não é possível que isso veja da boca de um ser humano. Por isso que o mundo tá se acabando mesmo aos poucos. Porque o ser humano, ele não tem mais freio na língua, não. Ele fala tudo o que pensa, acha que pode tudo e deve tudo, mas não é assim. Você pode tudo, sim, mas não deve fazer tudo. E você pensar que pode tudo é uma invenção da sua cabeça. Porque por mais que você tenha liberdade, você não deve pensar assim, que pode tudo. Eu não posso, não devo. Deus nos dá a liberdade para saber até onde a gente vai. Será que ela vai por esse caminho aqui, que eu não gostaria que ela fosse? Então, se você está vivendo sua quaresma de qualquer jeito, talvez o que esteja faltando na sua vida não é um grande milagre, não é mágica, entendeu? É decisão. É porque você ainda não decidiu. Porque quando você decide que vai viver sua vida de uma maneira totalmente diferente, nada lhe impede. Principalmente esse amor para com Deus, essa chama que não pode ser apagada. Então, como o Padre Paulo Ricardo fala, você tem que abastecer, sempre. É igual andar de moto, sem botar gasolina. Se não botar, como é que anda? Com assopro? Não anda. Porque a vida, gente, ela passa assim. Quando você vê, você já tá nos 50 anos. Nos 60. Quando der fé, morre. E você não aproveita nada, você não busca nada, você não vive nada. E eu não tô falando de você viver em festa, viver em lugar velho e barulhento. Eu tô falando de você buscar viver na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus fica à sua espera, Deus fica à minha espera. Então eu só lembro daquele desenho, que é Deus sentado esperando a pessoa chegar. E a cadeira tá vazia. Então, lembre-se, quando você não quiser rezar, você não quiser buscar, normal você ser humano, eu também sou. É normal a gente ficar assim. Mas lembre-se que Deus vai ficar à sua espera. Ele vai ficar lá esperando você ir. Então, se você não for, ele vai continuar esperando. E ele vai pensar o quê? Essa pessoa tá me tapeando. Porque tem tempo pra tudo, gosta de tudo, mas quando na hora de rezar, não vem. Por mais que não sinta vontade, não vem. Depois da quaresma, como eu falei ano passado, minha vida mudou muito. Eu não pedi nada, eu fiz a quaresma, gente, por curiosidade. Não fiz de qualquer jeito, né, gente? Mas Deus sabe do meu coração. Eu fico com a melhor das intenções. Quando foi nos primeiros dias, eu falei, rapaz, e eu acredito sim que Deus pode transformar a sua vida assim como Ele transformou a minha. Eu não pedi nada, não pedi transformação, mas Ele fez diante do meu sacrifício. Ele sabia que os 40 dias que eu estava passando
foi uma escolha minha e eu estava levando muito a sério. Então é importante que você leve sua vida, suas decisões a sério. E tudo que você for fazer, faça bem feito. Não fique errando por querer, com consciência, e achando o tempo todo que Deus, ele vai perdoar o que você fizer o tempo inteiro. Saiba que você vai ser julgado pelos seus atos, seja bons ou ruins. E é sobre isso, gente. Um beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.